Glórias a Deus, glória. Aleluia, Deus. Graças a Deus. Estenda suas mãos para cá. Senhor, meu Deus, mais uma vez aqui estamos na tua presença e aqui está a tua filha, Senhor, que ela hoje seja um canal de bênção para nossas vidas como ela tem sido, que o Senhor use ela grandemente, com grande poder e autoridade como o Senhor tem usado. Estamos aqui, meu Deus, prontos a ouvir a tua voz. Continua conosco, porque eu sei que o Senhor ainda tem algo especial para nossas vidas neste lugar. É o que pedimos a ti e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Eu cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom, né, irmãos? Os irmãos podem abrir a vossa Bíblia no livro de Juízes, capítulo 1, ou capítulo 11, versículo 1. Louvado seja Deus. Enquanto os irmãos encontram o livro de Juízes, capítulo 11, eu gostaria de agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de ministrar a palavra dele, ao pastor dessa igreja, ao meu esposo pela confiança, a todos os irmãos que se encontram aqui, porque tiraram tempo para fazer a melhor escolha, né? Que é estarmos aos pés do Senhor. Marta estava fadigada e Maria escolheu a melhor parte. Assim somos nós, né? Porque às vezes não viemos à casa do Senhor e achamos que vamos fazer alguma coisa. E lá se vai 1h30, 2 horas e não fizemos nada. Aleluia. Livro de Juízes, capítulo 11, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Amém? Glória a Deus. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté, e lhe disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filhos de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos, e habitou na terra de Topi, e homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que, depois de alguns dias, os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu que, como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar a Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem e ser-nos por cabeça, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborrecestes a mim? E não me repeliste da casa de meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim, quando estais em aperto? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: por isso tomamos contra ti, para que venhas conosco e combatas contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté disse aos anciões de Gileade: se me tomardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor os der diante de mim, então eu vos serei por cabeça? E disseram os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos conforme a tua palavra. Os irmãos podem tomar assim. Glória a Deus. Eu gostaria de estar louvando ao Senhor e entraremos então na mensagem. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus, aleluia. Porque Ele é fiel. Ele é fiel, Ele cumpre todas as promessas na minha e na tua vida. Aleluia. Confia no Senhor. Quando eu olho para
para os meus projetos, eu confesso, fica tão difícil acreditar. Quando eu olho para as tuas promessas, acredito vai valer a pena esperar. Pois eu sigo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o deserto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia, louvado seja Deus. Ele é fiel para cumprir, aleluia. Ainda que eu não veja, Ele tem trabalhado em meu favor. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. O meu Deus não faz pela metade, não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Meu Deus não falha, não, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo fará. Eu vou viver, aleluia, eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Aleluia. Confia no Senhor. O Deus de obras completas vai cumprir na minha e na tua vida. Aleluia. Assim como Ele cumpriu na Glória a vida Deus. de Jefté, né, irmãos? A palavra de Deus vai nos dizer que Jefté, ele era filho de Gileade, porém, ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia nos Glória a diz Deus. que Gileade tinha uma esposa. Deus abençoe. E essa esposa teve filhos. Aleluia. E quando esses filhos nasceram,
decidiram que Jefté não era digno de estar com eles, né? De participar da herança, de ser parte da família. E assim como lemos aqui no livro de Juízes, a Bíblia vai nos dizer que eles expulsam a Jefté daquela cidade, expulsam ele do meio deles, né? E a Bíblia nos diz que Jefté ele foge. E certamente esse ato de expulsar provavelmente foi a base de ameaças. Eles não só o rejeitaram, né? Para a Bíblia nos dizer que ele fugiu, é porque realmente a sua vida corria perigo. A Bíblia nos diz que ele saiu dali porque se entristeceu com a atitude, com a rejeição dos seus irmãos. A Bíblia diz que ele fugiu. E a Bíblia diz que quando ele foge, ele que era filho de uma prostituta, alguns malfeitores foram junto com ele. E a Bíblia vai nos dizer que ele vai morar em outra cidade. E a Bíblia nos diz então, irmãos, que se levanta os amonitas contra o povo de Israel. E aquele que havia sido expulso, aquele que havia sido rejeitado, é chamado de volta. E a Bíblia vai nos dizer que ele foge, né, ali para a terra de Tobi. E fica ali por um tempo. E a Bíblia nos diz que quando os filhos de Amon se levantam contra Israel, os anciões de Gileade vão em busca de Jefté. E a Bíblia vai nos dizer então que aquele que foi expulso, aquele que foi visto como indigno de estar participante da herança daquele povo, ele é chamado de volta. E agora, não apenas como herdeiro, mas como cabeça daquele lugar. E a Bíblia vai nos dizer que quando aqueles homens vão até Jefté, ele olha para eles assim: mas não foram vocês que me expulsaram? Não foram vocês que me mandaram embora? Não foram vocês que não me acharam digno de estar no meio de vocês? E agora vocês vêm me buscar? E agora vocês vêm me dizer que se eu ganhar essa guerra, eu serei por cabeça? Aquele que foi rejeitado será colocado por cabeça? Aquele que foi mandado embora será o líder de vocês? Será aquele para o qual vocês pedirão conselhos? Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que eles dizem: seja feito conforme a tua palavra. Aleluia. E essa palavra vem nos dizer, irmãos, que aquilo que dizem ao nosso respeito não é a verdade. A verdade é aquilo que o Senhor diz. Essa glória. Às vezes as pessoas olham para mim, para você, como eles olharam para Jefté e pensam: é só mais um. E pensa que podem atentar contra a nossa vida, podem fazer o que quiser contra nós. E podem mesmo. Contra nós, sim. Não contra nosso Deus. Enquanto o culto estava acontecendo, eu estava observando as palavras que foram lidas, os louvores que foram entoados nessa noite. E logo na abertura, né, do nosso culto, o presbítero leu os Salmos 27, que fala sobre confiança, né? Ainda que um exército inteiro me cercasse, eu não temerei. E quando o salmista fala que ele não vai temer, ele não fala que ele não vai temer por conta da sua força, para mandar a sua, mas porque a sua confiança
está no Senhor, igreja. Aleluia. E a nossa confiança precisa estar em Deus. Porque os exércitos, eles vão se levantar. Seremos expulsos, seremos rejeitados por amor de Cristo, seremos rejeitados por nós mesmos, mas se nós estivermos com Ele, Ele nos coloca de pé. Aleluia. Glória a Deus. Nessa noite também foi lido ali em Salmos, né? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio. O nosso irmão Irinaldo leu, né? Que ele será como a árvore plantada junto a ribeiro, que não seca. Porque a confiança dessa árvore não está no vento, não está na nuvem, está onde ela foi plantada. Aleluia. Você precisa saber aonde você foi plantado. Porque quando os ventos se levantarem, quando houverem rumores de guerra, se você souber aonde você foi plantado, se você souber aonde está o teu refúgio, você será vitorioso. Aleluia. Glória a Deus. A nossa irmã Silene leu em Lamentações. Bom é ter esperança e aguardar no Senhor. Aleluia. Porque Ele não nos deixa desamparados. Glória a Deus. Todas as nossas orações chegam até Ele. Algumas não são respondidas como a gente quer, mas certamente é como a gente precisa, né? Eu acredito que quando os irmãos de Jefté se levantaram contra ele e o rejeitaram, e ele teve que sair daquele lugar, com certeza o coração dele saiu triste, saiu aflito, e ele poderia ter esquecido do Senhor. Ele poderia olhar para a sua situação. Tem gente que diz assim: eu nasci para sofrer. Tem gente que costuma dizer. E quando nós olhamos para a vida de Jefté, ele poderia ter esse pensamento: não, mas eu nasci para sofrer mesmo. Nada dá certo. Eu nasci de uma prostituta, um filho ilegítimo. Fiquei por um pouco de tempo ali no meio dos meus irmãos, mas logo me rejeitaram, me mandaram embora. Quem foi comigo? A escória, os malfeitores, esses me seguiram. Esses foram junto comigo, mas eu não sou deles. E a Bíblia vai nos dizer que aí apertou para o lado do povo de Gileade, do povo de Israel. E eles lembram que havia um que havia sido rejeitado, mas que era o único que poderia lhes dar vitória. Quando estava tudo em paz, tudo na bonança, manda embora, não presta, não serve. Mas deixa apertar. Se o teu WhatsApp não toca, se não bate na tua porta, reconhecendo que Deus é contigo, que Ele faz, que Ele pode, Aleluia. que Ele é na tua vida, que é através de você que o Senhor pode dar vitória. Por isso que muitas vezes o Senhor permite que aqueles que estão ao nosso redor sejam apertados, para reconhecer que há um Deus na minha e na tua vida. Aleluia. Porque enquanto estão na bonança, para que servir ao Senhor? Para que orar? O conselho do meu pai, da minha mãe, do meu irmão não serve para nada. Do que me basta isso? Não preciso de você, não preciso do teu Deus. E aí nos rejeitam, nos mandam embora. Aí Jesus vai lá e aperta, para mostrar para eles que Ele pode, que Ele faz e que Ele é. E a Bíblia nos diz então que quando eles chamam a Jefté e diz para ele: você luta por nós, e se você vencer, você vai ser o nosso líder. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jefté,
reconheceu rapidamente que o poder daquela vitória não estava nas suas mãos. Aleluia. A Bíblia nos diz que primeiro ele manda cartas para os filhos de Amon e tenta apaziguar. E ele fala: nós nunca fomos contra vocês. Pelo contrário, precisamos passar por vocês e vocês não permitiram. Nunca fizemos mal algum. E por que vocês vêm contra a minha vida? Sabe por quê? Muitas vezes as pessoas se levantam contra mim, contra você, sem motivo algum, porque o Senhor quer honrar a minha e a tua vida. Porque Ele quer mostrar quem Ele é na nossa vida. Porque às vezes tem pessoas que se levantam e você pensa: meu Deus, o que eu fiz para essa criatura? Só enxerga eu, só vê problema em mim. E às vezes nós nos entristecemos e falamos: Senhor, eu ando tão certinho, eu procuro fazer as coisas certas, e por que essas pessoas têm se levantado? Muitas vezes, irmãos, porque nós precisamos reconhecer o valor que nós temos diante de Deus. Aleluia. E é no meio da diversidade, é no meio da apontação, é no meio das pessoas que querem ver a nossa derrota, que nós vemos o quanto o Senhor é fiel na minha e na tua vida. Aleluia. Talvez se Jefité tivesse ficado ali no meio da sua família como rejeitado, ele sempre seria um rejeitado. Talvez não declarado, mas ele era um filho da prostituta. Talvez ele estivesse em lugar de comodismo. Talvez ele se contentasse com as migalhas. Ah, ele é o filho da prostituta, mas é filho do nosso pai. Vamos dar umas migalhas para eles. Mas o Senhor nos chamou, eu e você, para viver de migalhas. O Senhor nos chamou por cabeça. O Senhor nos chamou para nos honrar. Não para que nós venhamos nos engrandecer, mas para que as pessoas olhem para mim e para você e vejam que vale a pena servir a esse Deus. Que Ele é poderoso para fazer muito, muito, muito na vida daquele que confia, naquele que espera. Como indo com a missionária Deise louvou nessa noite, é por causa dele que eu ainda estou de pé. E Jefité foi muito rápido em perceber isso, né? E às vezes a gente entra em batalhas e a gente se machuca, e a gente se fere, e a gente se cansa, porque queremos colocar a nossa confiança nas nossas mãos, nos homens. Mas quando fazemos como Jefité, a princípio, em primeiro lugar, colocamos a nossa confiança no Senhor. Ainda que Ele não tenha feito aquilo que eu queria, da maneira que eu queria, Ele faz o melhor. Glória a Deus. E a Bíblia nos diz que Ele primeiro tentou apaziguar, mas o povo queria guerra. E às vezes o Senhor incita a guerra para a gente se despertar, para a gente se perceber, para as pessoas olharem para mim, para você e achar: é só mais um, é só o filho da prostituta, é só alguém que está vivendo de migalha, que vai receber a herança que nós quisermos dar a ele. E mostra que aquele que serve ao Senhor, aquele que é fiel, Ele faz muito além do que nós pedimos ou pensamos. Aleluia. Ele faz com que aqueles que acham que estão por cima da carne seca, que estão podendo nos humilhar, podendo nos ignorar, nos lançar fora, precisar de mim e de você. Porque somos bons? Não. Porque confiamos nele. Porque descansamos nele, né? E a Bíblia vai nos dizer que ele foi lá, tentou apaziguar, o povo queria guerra. E aí ele pensou, disse: não, eu não vou dar conta não. O homem está confiando em mim, mas eu preciso confiar em Deus. Aleluia. Sabe qual é o nosso mal? Que às vezes as pessoas confiam na gente e a gente começa a confiar na gente também. De tanto povo dizer: você é uma mulher de Deus, tua oração é respondida. Aí eu começo a achar que eu sei, que eu faço, que eu posso. E aí o que acontece? Eu tropeço no primeiro degrau. Embora aqueles homens chegaram, porque eles não chegaram até Jefté e disseram para ele: você é um homem de Deus. Se você clamar, Deus vai nos dar vitória. Não. A confiança
dos anciões de Gileade estava na força do braço de Jefité. Não estava em Deus, mas a confiança de Jefité estava no Senhor. É muito parecido com o rei Davi, né? Quando ele ia nas guerras e voltava, né, cantando: Davi matou milhares e milhares. A confiança do povo, a confiança do rei estava em Davi, mas a confiança de Davi sempre esteve no Senhor. Ele sempre temeu perder a presença do Espírito Santo. E nós precisamos aprender com Davi, precisamos aprender com Jefité, que ainda que aos olhos dos homens nós sejamos fortes, precisamos entender que a nossa força vem de Deus. Não vem de nós. Para que a gente não quebre a cara na frente. Como alguns, né? Alguns confiaram na força da sua mão e acabaram quebrando a cara. E então a gente chega num pedaço da história de Jefté, que fala sobre o voto que ele fez, né? A passagem dessa história que mais é falada, né? É a respeito do voto de Jefté. A Bíblia diz que quando ele aceitou ir para a guerra, ele decidiu que ele não iria sozinho, né? Que ele precisava que o Senhor fosse com ele. É parecido com Moisés, né? Que eles diziam: ó, se o Senhor não for, eu vou. E Jefté fez parecido com Moisés. E a Bíblia nos diz então que ele dobra o joelho dele e que ele fala para o Senhor que aquilo que saísse primeiro ao seu encontro, ele sacrificaria para Deus. Quando ele usa o pronome aquilo, fica claro que ele não estava falando de pessoas. Pessoas, a gente usa o pronome aquele ou aquela. Aquilo é para objetos, para animais. E ele diz: aquilo que sair ao meu encontro, Senhor, eu sacrificarei ao Senhor. E a Bíblia nos diz que ele vai, Senhor, ouve a oração de Jefté, sabia que ele o honraria, e Deus entrega. Mas, irmãos, eu acredito dentro de mim que a intenção de Deus sempre foi entregar a vitória para Jefté. Que não foi por conta daquele voto, porque o nosso Deus, ele é justo. E o Senhor viu a injustiça que aconteceu com aquele homem. Ele não tinha culpa de ser filho da prostituta. E se eles foram até ele para guerrear, a Bíblia não precisa dizer. A gente pode interpretar. Ele era um guerreiro. Ele tinha vencido muitas batalhas para Gileade. Porque se ele não fosse capaz de vencer, não teriam ido até ele. Certamente ele deve ter lutado muito para aquele povo. E vencido muitas guerras para aquele povo. Mas aí quando chegou a bonança, não preciso mais de você, não serve mais, sai. E o Senhor, que é justo e que tudo vê, viu o que fizeram com ele. Então, quando aquela guerra, né, do povo de Amon se levantou contra Israel, o Senhor já estava tentando honrar a Jefté. Porque eles foram até ele. E mesmo ele sabendo que ele era guerreiro, que ele era poderoso para vencer batalhas, ele decidiu confiar ao Senhor. E ele decidiu oferecer a Deus algo pela vitória que ele receberia. E muitas vezes, irmãos, a gente dobra o joelho e só pede. E pede, pede, pede. E não oferecemos nada ao Senhor. Não temos coragem de oferecer nada ao Senhor. Hoje, quando a missionária de Sirene estava na sua oportunidade, eu fiquei observando, né? Que ela falou para Deus que quando o tempo estivesse bom, ela sairia para evangelizar. Ela ofereceu algo ao Senhor. E muitas vezes nós não temos, né, essa coragem. O que você tem oferecido para mim?
Quando nós dobramos nosso joelho, qual é a nossa oração? É só pedir. O que você pode fazer por ele nessa noite? E a Bíblia nos diz que ele foi para a guerra, ele voltou vitorioso. E quem saiu ao seu encontro foi a sua filha. E a Bíblia nos diz que aquele homem que estava alegre, de repente, o semblante caiu. Irmãos, a Bíblia diz que é melhor você não fazer o voto, né? Do que fazer e não cumprir. E muitas vezes na hora do alvoroço, a gente dobra o joelho, a gente promete umas coisas para Deus. E aí quando se cumpre a parte dele no nosso trato, às vezes o semblante cai. E aí você fala assim, agora eu vou ter que cumprir a minha parte. Porque a gente promete um monte de coisa. Coisas que às vezes a gente não vai conseguir cumprir. Eu costumo dizer que para sempre é tempo demais. Nunca mais é tempo demais. Ah, nunca mais eu vou fazer isso, Senhor. Se o Senhor fizer isso, nunca mais eu vou permitir isso, Senhor. E aí se levantam circunstâncias e a gente acaba quebrando, né? Aquilo que nós voltamos ao Senhor. Mas Ele é tão fiel e tão misericordioso que Ele não nos castiga por isso. Ele nos lembra. Ó, falou isso, não está cumprindo. Mas Ele não nos castiga, né? E a Bíblia nos diz então que aquele homem que estava alegre comemorando, porque agora seria o chefe, né? Ele não tinha outros filhos, ele só tinha essa menina. E aí ele olha para ela e fala assim, ai filha minha, tu, nas minhas palavras, né? Você entristeceu o meu coração, porque eu fiz um voto ao Senhor e não voltarei atrás. Será que a gente não volta atrás? Quantos de nós não temos tentado renegociar com o Senhor os votos que nós fizemos? Ah, Senhor, deixa eu cumprir só essa parte. Ah, está pesado. Deixa eu fazer só essa. Não renegocie com Deus. Porque quando nós pedimos algo ao Senhor, Ele não nos dá pela metade. Ele não renegocia conosco aquilo que Ele nos faz, mas a gente renegocia. Ai Deus, eu não vou dar conta. Era a filha dele. Ele olha para ela e diz assim, fiz um voto ao Senhor e não voltarei atrás. Aleluia. Ela era a continuidade da linhagem dele, né? E a Bíblia nos diz que ele consagrou ela ao Senhor, não sacrificou ela por morte, né? Porque Maloque que gostava dessas coisas, né? Deus nunca gostou do sacrifício humano. Quando ele pediu Isaac para Abraão, nunca foi a intenção do Senhor que Abraão matasse Isaac, né? O Senhor só queria saber onde estava o coração de Abraão, porque a Bíblia diz, aonde está o teu coração, ali é o teu tesouro. Ele só queria ver quão fiel Abraão era capaz de ser. E a Bíblia nos diz que ela pede, né, para que o pai deixe então ela chorar a sua virgindade, porque ela não se casaria, ela não teria filhos, ela ficaria à disposição do templo, né? Ela não seria sacrificada. E ela cumpriu, ela foi obediente, cumpriu um voto que ela não fez, assim como Isaac, né? Estava disposto a cumprir algo que não foi uma decisão dele. E a Bíblia nos diz que ela chorou, né, a sua virgindade e foi para o templo. E Jefité, ainda que doloroso para ele, né? Ele cumpriu aquilo que prometeu ao Senhor. E o que fica para as nossas vidas nessa noite, através dessa palavra, é que embora às vezes sejamos esquecidos, sejamos desacreditados, sejamos rejeitados, se o Senhor nos chamou, e se permanecermos fiel e dependentes dele, Ele mostrará
o valor que nós temos, né? Eu creio, Ele que aleluia. nos levanta, Ele que nos Aleluia. coloca Deus de seja pé. louvado, E aleluia. tudo sempre para a honra e glória do nome do Senhor. E que quando você fizer um voto ao Senhor, confie que Ele vai cumprir. E não fique barganhando com Deus a tua Deus parte. seja louvado. Ainda que seja dolorido. Quer mais dolorido do que perder a sua filha? Porque ele não a perdeu para a morte. Mas ela pertencia agora, né? Ao templo, não pertencia mais a ele. Lembra do que você prometeu ao Senhor. E cumpre diante de Deus, igreja. Para que o Senhor ele possa te honrar e para que você não fique envergonhado, porque o inimigo ele é assim. Às vezes a gente promete algo para Deus e aí se torna pesado e a gente não cumpre aquilo que a gente prometeu. E aí ele começa a lançar no teu rosto a vergonha de você chegar diante de Deus e orar novamente e pedir algo novamente. É como uma pessoa que não paga quem deve. Tem gente que cara de pau, que faz de novo. Tem um pouquinho de vergonha na cara, não faz, né? Por exemplo, pede uma coisa emprestada, não devolveu, você não vai pedir de novo. E o inimigo, ele faz isso conosco, né? O Senhor, ele não nos condena. Mas o inimigo, ele nos condena todos os dias. E se ele puder decretar, né? Que estaremos condenados com ele, ele arrasta e ele faz. Então, antes de você dobrar o teu joelho e prometer algo para o Senhor, tenha sabedoria. Não faça pela emoção, né? Prometa ao Senhor aquilo que você pode cumprir. E que quando você olhar ao seu redor e achar que está tudo perdido, coloque os seus olhos no Senhor. Busque a Ele. Porque se preciso for, Ele vai te buscar lá no fundo do poço e te coloca como governador. Porque Ele fez assim com José. Amém? Então que você possa ficar com essa palavra e que Deus possa abençoar a igreja em nome de Jesus.